Salve, nação! Olha quem está no programa Galvão e Amigos, Danilo do Mengão. Que bacana, galera! Já chega deixando o like porque é certeza de vídeo bom. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos aqui para a Band, canal Esporte na Band, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo então? Simbora! Danilo, e aí? Tudo bem, Danilo? Com camisa do Flamengo, bacana. Gostando dessa parte. E o Danilo, a gente fez questão, e agradeço você ter vindo, viu, Danilo? Porque é um grande jogador, com muitos títulos. Eu vou se impressionar agora com os títulos que ele tem, mas andou muito criticado ultimamente na seleção brasileira. Eu, Danilo, por exemplo, desde a Copa de 18, que eu falo, mas gente, por que lateral direito? Se ele joga de zagueiro da Juventus ali pelo meio com o Chiellini, né? Chiellini. Não sei se jogou com Chiellini, Bonucci. E mais, é um grande jogador. Deixa eu colocar seus títulos, Danilo, até acho que até você se impressiona. Alguns, os principais. Sim. Coloca aí no ar pra gente aqui, pra gente poder ver. Coloca isso, olha lá. Campeão da Libertadores com o Santos em 2011. Muricy era o técnico. Isso. Ele foi bicampeão da Champions League, da Liga dos Campeões com o Real Madrid. Depois ele foi campeão só em Portugal, na Espanha, na Inglaterra e na Itália. E foi campeão paulista e campeão carioca. Parabéns pela carreira. Eu queria dar boa noite a você. Seja muito bem-vindo ao programa, Danilo. Boa noite, Galvão. Obrigado aí pelo convite. Ricardo Rocha, Mauro Naves, Grande Falcão, Casa Grande, boa noite. Prazer estar falando com vocês aí. Nostálgico. Tá vendo essa lista aí de conquistas, porque enquanto a gente está nessa jornada, a gente para pouco para apreciar aquilo que a gente conquistou, né? Aquilo que a gente se dedicou bastante. A gente cada dia quer produzir mais, cada dia a gente quer fazer uma coisa melhor. Então é bacana estar revendo esses troféus aí e espero que eu possa ganhar ainda muitos mais aqui no Flamengo. Bom, e você está no Flamengo e olha, como zagueiro, onde ele vinha jogando em todos esses últimos anos. Só que você jogou no lateral direito, você jogou mais do que um outro lateral direito aqui que virou zagueiro também, que foi o Ricardo Rocha. Eu transmiti jogo dele de lateral direito, era meio ruinzinho, lateral direito. Mas depois virou um zagueirão. Mas você sempre foi muito prezado pela liderança, pela importância, pela importância no vestiário, pelo respeito dos outros jogadores. Mas eu estou para te fazer essa pergunta faz tempo, cara. Por exemplo, vamos até esquecer 18, mas na Copa de 22, num jogo só você jogou de lateral direito, de lateral esquerdo. Infelizmente foi aquele jogo, mas perdemos nos pênaltis com a Croácia. Você já há alguns anos jogava num dos maiores times do mundo, na Juventus. Ele jogou em time ruim, né? Jogou em time ruim, só jogou em timaço. Você gostaria de ter feito uma Copa de zagueiro e não de lateral direito? Galvão, eu na verdade, é verdade que eu joguei muito mais vezes, né, como zagueiro nos últimos anos da minha carreira, principalmente na Juventus, desde o Manchester City também, onde eu atuava muitas vezes como zagueiro. Entretanto, eu também atuava como lateral, sempre numa função muito mais defensiva, que é diferente daquilo que nós brasileiros historicamente estamos habituados, né? Ou numa questão um pouco mais posicional, que é aquilo que o futebol, digamos, um pouco mais moderno fala hoje, né? Talvez as pessoas mais nostálgicas tenham um pouco de dificuldade em falar sobre isso. Mas eu não tenho o sentimento de que eu deveria ter feito uma Copa como zagueiro, não. Eu acho que fiz como tinha que ser feito. O trabalho, principalmente de 18 e 22, era um trabalho que foi construído ao longo dos anos. Então, a gente tinha um sistema bem definido, a gente tinha funções bem definidas e me ajudava muito nas minhas características, a forma com que a gente jogava, né? Claro que depois, quando a gente não vence, a gente fica tentando também, de certa forma, até nós, jogadores, buscar um motivo, um porquê, deveria ter feito assim ou de outra forma. Mas, enfim, agora eu estou atuando sempre como zagueiro, agora estou no Flamengo, estou satisfeito com isso. E importante também, porque assim eu posso fazer com que
o torcedor brasileiro possa me ver mais vezes, me ver de perto e assim, de certa forma, criar uma aproximação que foi perdida ao longo de 13 anos fora do Brasil. Até agora falamos de coisas difíceis, então você viu que a produção colocou o Flamengo como time a ser batido. O Flamengo tem a maior artilharia, 18 gols, né? 15 gols, 2 sofridos. Tomou 2. O Flamengo está lá, 4 jogos sem ser vazado, 15 gols marcados, 2 gols sofridos, é o líder do campeonato. E como disse o Mauro, uma defesa, tem os Léos, tem você. O Passarinho já me contou que o Felipe Luiz está pensando em alguns jogos usar os 3 no jogo. Os 3 zagueiros com você pelo meio, um Léo de cada lado. O que é jogar no Flamengo? Você está feliz? O que é jogar no Flamengo? Ô, Galvão, jogar no Flamengo, cara, olha, eu nem sei explicar, na verdade. Eu ainda tô me acostumando, assim. Quando eu vim pro Flamengo, me falaram que o Flamengo não se joga, né? Você vive o Flamengo. E é justamente isso, assim. O Flamengo é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Eu sou de Minas Gerais, né? Do interior de Minas, mas eu fico a 140 quilômetros do Rio de Janeiro e uma infância toda influenciada pela TV carioca, né? Pelos jornais, por tudo isso. E minha família toda flamenguista, eu flamenguista desde pequeno. E era um sonho adormecido que eu tinha na minha cabeça e no meu coração. E que quando surgiu a oportunidade, eu pensei, ou eu volto agora para realizar esse sonho do Danilo menino, né, e da minha família, ou isso não vai mais acontecer, porque eu não queria voltar num momento onde eu ainda não tivesse com uma performance importante, né? Então, cara, jogar no Flamengo tem sido a realização de um sonho diário. Claro que com muita responsabilidade, com muita pressão. É muito legal sentir essa pressão, sentir esse calor do torcedor, mas jogar no Flamengo realmente é uma sensação inexplicável. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar os gols do Flamengo nesse jogo de ontem contra o Corinthians, até para que você estava ali vendo, não chegou a entrar no jogo de ontem, mas estava ali sentindo o clima do jogo. Então, o primeiro gol do Cebolinha, gol cara de Cebolinha, né? Depois o Pedro, esse retorno do Pedro, queria que você falasse disso também, depois de mais de 7 meses parado, o cara já é o segundo artilheiro. O artilheiro é o Arrascaeta e ele é o segundo. Somando os gols do Arrascaeta com o Pedro, só o Mirassol tem mais gol. Os dois juntos Você tem sabe 9. que ele só jogou 164 minutos. Ele não tem 2 partidas inteiras. E já fez 4 gols. Exatamente. E aí a presença dele, esse lance do gol, infelizmente, grande goleiro do Corinthians saiu errado. Hugo. Mas a facilidade que ele faz... Essa jogada seria um gol de prata. Essa é espetacular. Isso aí... Olha, é um jogador que fez muita falta para a seleção brasileira esse período em que ficou machucado. Aí o pênalti em cima do Arrascaeta, foram ao VAR, viu que realmente houve o toque, e ele não quis nem saber, cara, de tocar o goleiraço do outro lado. Defendeu o título, garantiu o título do Corinthians contra o Palmeiras. E aí ele deu essa pancada. Mas vou fechar os lances para você falar desse jogo, do Flamengo no campeonato, com um cara que é, para mim, já há algum tempo, o melhor jogador em atividade do futebol brasileiro, do Arrascaeta, que foi o lance em que ele viu o adiantado. Cadê? Coloca aí para nós, gente. Aí, ó. Aí esse lance aí. Quase passou. Ele se desequilibrou na hora de bater, cara. Porque não ia dar chance pro goleiro e ele foi no momento certo, no toque da bola. Esse Flamengo de ontem, o Corinthians é gigantesco. Esse 4-0 é um resultado anormal. Num clássico dessa grandeza, com o Maracanã lotado. Mas poderia até ter feito mais gols. Foi a melhor exibição do Flamengo desde que você chegou? Galvão, eu acredito que foi uma das. Eu acho que eu analiso futebol de forma muito tática, de forma muito posicional e minuciosa, e acredito que o Felipe Luiz também. Foi uma exibição incrível, foi uma festa maravilhosa, mas acredito que em outras partidas a gente até teve um padrão melhor do que a gente teve ontem, em alguns momentos. Só que ontem a gente fez os gols, e é disso que o futebol se trata, né? O que acontece nas duas áreas. Então, ontem eu creio que foi um recado importante por
por parte nossa, né, por parte do Flamengo, um recado importante para demonstrar o que a gente quer e o que a gente almeja na temporada. Ontem o Felipe me deu descanso porque eu joguei lá na altitude, então depois de tantos anos desacostumado, eu fiquei vendo a festa ali do banco de reservas e cantando junto com a torcida do Flamengo, que fez uma festa maravilhosa no Maracanã. A outra partida que você deve ter gostado muito foi 6-0 contra o Juventude, porque inclusive você fez um gol, né? Em 2 jogos foram 10 gols, 4 contra o Corinthians, 6 contra o Juventude, e ele fez o primeiro pelo Flamengo. É verdade. Eu queria que você... Foi o primeiro gol. Fale. Emoção de fazer no Maracanã. Como é que é? Repete, por favor. Foi uma emoção, né? Fazer meu primeiro gol no Maracanã com a torcida do Flamengo ali, depois de estar lesionado, voltar a jogar, foi incrível. Fez algum gol no Maracanã, Ricardo Rocha? Não. Eu fiz. Fez? Fiz. Olha só, Falcão fez. Acho que sim. Jogando Não pelo lembro. Guarani. De lateral O direito. que você falou, Falcão? Não lembro. Casa fez. Fiz vários. Jogou no Flamengo. Jogando pelo Flamengo. Jogou também pelo Flamengo. Para te liberar, para não ficar tarde, porque eu não sei, estou com a impressão que você deve jogar nessa partida da Libertadores agora. Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Mistura tanto, esse calendário é tão maluco que mistura Vou tudo. encontrar com ele lá em São Luís, é contra o Botafogo da Paraíba, mas o jogo foi para São Luís do Maranhão. O Flamengo, o primeiro jogo vai ser em São Luís do Maranhão. Isso, estaremos lá. Lugar que eu adoro isso, espetáculo. Sim. Espetáculo ir lá. Eu queria que você falasse, que vocês têm quase uma idade parecida, do Felipe Luiz como técnico. Porque ele tem me impressionado muito e impressionado a todos. A forma diferente de um jogo para o outro, como faz o time jogar. O que você teria a dizer do Felipe Luiz? Você quase chegou a jogar com ele. Mas o que você teria a dizer? Aliás, na seleção vocês estiveram juntos, se não me engano. Na seleção vocês estiveram juntos. O que você tem a dizer do técnico Felipe Luiz? Galvão, o Felipe, né, pude jogar com ele na seleção brasileira, né, alguns anos. Também enfrentamento entre Atlético de Madrid e Real Madrid, em final de Champions, semifinal. Eu sempre tive muita afinidade futebolística com o Felipe, assim, a gente sempre pensou o futebol muito igual. E isso ele vem transferindo para a carreira de treinador. Eu sabia que ele viraria um treinador e um treinador muito competente. Só não esperava que fosse tão rápido. Quando ele deixou de jogar e logo se transformou em treinador do Sub-17, eu fiz uma ligação para ele e falei, cara, você tá maluco, você não vai nem descansar um pouquinho. Mas o Felipe é viciado em futebol, viciado em performance, em entender o jogo. E isso que ele vem fazendo agora no Flamengo é fruto da dedicação, do trabalho dele. E da humildade dele. Ele é um treinador com potencial incrível, um treinador que gosta de gerir todas as fases do jogo e cuida nos detalhes. Porque hoje em dia eu acho que o que faz a diferença é cuidar dos detalhes. O Felipe Luiz, independente do adversário, independente do nível de cansaço, de estresse, ele faz os treinamentos cuidando cada detalhe da próxima partida. Dá as informações necessárias para que a gente entenda como fazer as pressões, onde encontrar os espaços vazios, onde o adversário pode te fazer mal, onde você deve e pode fazer mal ao adversário. Isso tudo são informações que depois os jogadores, se são inteligentes, aproveitam de uma maneira como o Flamengo vem aproveitando e conseguindo ter uma performance importante. O Felipe, além de tudo, é muito humilde e que eu acredito que é uma grande virtude de um treinador que está começando agora, porque divide os debates, né, durante os treinamentos, divide os debates durante as concentrações e eu acredito que ele tem uma margem de crescimento e de melhora muito grande. Estou muito satisfeito de estar podendo ajudar ele nesse dia a dia, nesse primeiro desafio como treinador principal e espero que ele possa ter sucesso ainda mais, porque o sucesso dele significa meu e do Flamengo também. Danilo, muito obrigado pela sua presença. A conversa foi ótima, coisas esclarecedoras. Eu queria dizer para você o seguinte, seja feliz, curta esse momento. Você está jogando no time que ama desde pequenininho, o time está em grande fase, você tem a importância como jogador, então seja feliz, cara. Curta esse momento e fique com Deus.
Obrigado, Galvão. Obrigado pelo espaço, pelas palavras. É um prazer estar voltando a fazer parte aqui do ecossistema do futebol brasileiro de uma maneira muito mais direta. Espero que a gente possa, de alguma maneira, se unir, né? E que a gente possa tentar fazer cada dia mais o ambiente do nosso futebol um ambiente melhor, mais saudável, que todos possam se respeitar e prezar pelo futebol do Campeonato Brasileiro em primeiro lugar. Grande abraço para você. Muito obrigado pela sua presença. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Beleza? Valeu, abraço. Tá aí, galera. Entrevista, cara. Fiquei aqui na minha, né? Pra quem interromper, né? Deixa rolar. Entrevista com Danilo, nosso zagueiro lateral. O cara joga muito, né? É nível seleção brasileira. Joga muita bola. Tem uma história fantástica. Se você pegar o currículo do Danilo, você se espanta com tantos títulos que esse cara conseguiu conquistar na sua trajetória, né? Chegou no Flamengo e já é campeão. Campeão carioca. Que maravilha, né? Ele também ganhou a Supercopa, né? Supercopa do Brasil. Tá aí, cara. Maravilha, gostaram do vídeo? Se gostou, comente, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Estou aqui para isso, cara, para trazer estes momentos especiais para vocês, inscritos do canal. Você, de repente, não tem tempo, né, de acompanhar tantos programas e eu estou aqui separando para vocês os cortes. Por isso que eu peço, cara, carecidamente, deixa o like para ajudar, se inscreva e ative o sininho. Dito isso, valeu, nação! Fui!